Bom dia, pessoal, tudo bem? Aproveitando bastante a quarentena? Para quem não sabe, eu sou a Bruna, a proprietária da Offline, a primeira casa de jogos de tabuleiro de Agudos. Estou passando aqui para dar algumas dicas do que a gente pode fazer nesses dias que podem parecer entediantes, ainda mais se nós tivermos crianças dentro de casa. Nós podemos ficar até um pouquinho revoltados, um pouquinho cansados com a bagunça e tudo mais. Mas eu estou trazendo alguns joguinhos. E a ideia é trazer jogos bem básicos, baratinhos e inclusive que podem ser confeccionados em casa, ok? A minha primeira dica é jogo do mico. Por que é a minha primeira dica? Embora esse aqui apresente indicação de 4 anos, embora a indicação seja de 4 anos, eu tenho um filho de 3 anos e ele consegue jogar super bem comigo. Ele dá uma tumultuada no jogo, confesso, mas ele joga muito bem. Eu tenho esse aqui que é do Pais e Filhos, mas a gente também tem jogo do mico da Copag, tanto faz o baralho, tá? Mas o que eu quero deixar para vocês é que na realidade, tanto a Copag quanto o Pais e Filhos, eles trazem um baralho de um pouco mais de 50 cartas. E qual a ideia desse jogo? Nesse jogo você vai ter alguns animais. Todos esses animais têm seus respectivos parceiros. Então a gente tem o lado macho e o lado fêmea desses animais. E nós temos uma carta que não tem parceiro, que é o mico. No jogo do mico, normal, a ideia é que você jogue com pelo menos 3, tá? Eles indicam de 2 a 4, de 2 a 6 pessoas, mas a ideia é que vocês joguem com pelo menos 3 pessoas, porque de 2 não ficou legal, acho que não fica um jogo prazeroso, não é muito interessante, né? Vai muita sorte, então não achei bacana, tá? Mas qual é a ideia? A ideia é que a gente distribua as cartas para o pessoal e após distribuídas as cartas, a gente observe, a gente tem aqui algumas cartas, a gente distribua as cartas, aqui tem a numeração, tem os desenhos, tudo bonitinho, certo? Acabei pegando da Copag, mas a gente vem aqui e verifica quais são os iguais. Então, por exemplo, eu tenho aqui o parceirinho, o parzinho, o galo e a galinha. Vou juntando esses parzinhos do meu lado, aqui escondidinho. Posso colocar em ordem numérica, o que talvez não seja interessante, porque o adversário, se ele souber dessa minha estratégia, ele vai acabar sabendo mais ou menos onde estão as cartas, os números, o que ele está procurando. E aí vem o adversário do meu lado direito e recolhe uma carta minha para tentar fazer um parzinho na mão dele. Se ele fizer, ele desce aquele parzinho. O objetivo do jogo é baixar todos os pares sem ficar com o mico na mão. Quem fica com o mico na mão perde o jogo. Na realidade, essa explicação fica meio estranha, né? Porque aí o que vai acontecer? Você pode fazer de várias formas a contagem de pontuação. Você pode verificar quem ganhou formando mais pares, você pode verificar quem perdeu por ter guardado mais micos. Então, é um jogo que você vai jogar várias vezes e aí vocês vão definir como vocês vão pontuar. De repente, quem ficou com o mico perde ponto, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, vocês podem definir algumas estratégias. O que é muito legal desse jogo, que inclusive vem nas orientações da Pais e Filhos, é que vocês podem pegar este baralho, tá? Com os desenhos, e ao invés de jogar formar pares com um baralho em mãos, vocês podem jogar o jogo como se fosse um jogo da memória. Então, como é que você faz o jogo da memória? Você embaralha, você deixa na mesa alguns pares, com esses pares virados de ponta cabeça, e aí, um a um, a pessoa vai sempre tirar duas cartas, vai virar 2 cartas para cima. Quando ela vira essas 2 cartas para cima, se ela encontrou um par, ela pega este par para ela e guarda para si. E ela tem direito a seguir jogando. Se na outra rodada, ou na terceira, quarta rodada, ela não conseguir formar um par, aí ela vai desvirar novamente, colocar as cartas de cabeça para baixo, e o próximo jogador vai ter que jogar. O que é mais legal desse jogo? Ele prende muita atenção, é um jogo de memorização e de concentração, tá bom? O que está sendo fantástico aqui em casa, que não estava escrito aqui, ó, no manualzinho,
Inclusive, é o que eu comentei pra ti, ó, pra vocês. Aqui na Pais e Filhos, eles falam pra jogar o jogo do mico com 3 pessoas. Na da Copag eles falam de 2 a 6, mas eu acredito que eles estejam pensando nessa questão do jogo da memória, embora não esteja nas regras o jogo da memória ali no da Copag, ok? Já no jogo da memória, a partir de 2 é legal, é bacana. Eu aqui jogo com o meu filho, super legal. E o que nós introduzimos? Aqui tá claro que é pra tirar o mico do baralho quando você for jogar jogo da memória. A gente tá fazendo diferente. A gente tá deixando o mico no baralho. E aí o que acontece? Quando a pessoa pega o mico, pode ser a primeira ou a segunda carta que ele desvirar, quando a pessoa pega o mico, as cartas que estavam viradas para baixo, elas continuam viradas para baixo, só que elas são reembaralhadas. Então aquilo que aquelas pessoas que já sabiam, já tinham memorizado a posição de algumas cartas, perdeu tudo. E aí vai recomeçar. O legal disso é que o jogo fica muito mais animado, fica muito mais competitivo, fica muito mais difícil. Eu fico muito frustrada, porque eu sou uma pessoa que tenho bastante atenção, eu memorizo bem as coisas. Só que quando acontece isso, volta-se a jogar na sorte. Mas para a criançada, nossa, essa forma de jogar tem conquistado meu filho de um jeito muito bacana. Então, como eu falei, jogo do mico é um jogo fácil de se jogar, regrinhas básicas. Jogo da memória, que dá pra jogar com baralho do jogo do mico, é mais fácil ainda, e esse jogo encanta as crianças. A verdade é que o jogo do mico parece bobinho, mas ele encanta as crianças. Vejam só, são figuras de animais. Outra coisa, eles são extremamente educativos, né? Porque você pode rever algumas coisinhas com seu filho, pode rever a parte de animais, pode ver a parte de alfabetização também. Então é um joguinho maravilhoso. Dá para você, enquanto joga, perguntar as cores. Nossa, dá para fazer muita coisa educativa, pedagógica. Então dá para fazer muita coisa boa para os seus filhos. E olha, é um jogo muito descontraído, muito gostoso, muito bacaninha de se jogar. Outra coisa, falei assim, dá pra gente fazer. Dá, gente, dá inclusive pra gente fazer esse jogo. Esse aqui é um pouquinho mais chato, porque como é carta, se a gente for fazer, por exemplo, imprimir algumas imagens no computador, a gente vai, se a gente for imprimir na sulfite, vai ficar meio ruinzinho de manusear. Então a gente talvez precise de um papel um pouquinho mais duro, um papel carta, canção, não é canção, esqueci o nome agora. Não é o VG também que eu quero dizer, não. Mas um papelzinho de gramatura aí 180, 150. Então vai precisar. Só que o que você pode fazer? Você pode fazer temático. Ao invés de fazer animais, você pode fazer um jogo. A Copag tem um, eu não tenho esse jogo ainda, mas eu já solicitei. É o do Harry Potter, o das Horcrux lá. Mas você pode fazer um temático, por exemplo, você pode fazer um jogo dos Vingadores. Então você baixa várias imagens dos Vingadores e colocar um vilão na história. E aí o vilão pode ter a função desse mico. Você pode pegar a Peppa Pig, por exemplo, fazer um só de Peppa Pig e de repente colocar algum elemento, a lama, tá? Pode pegar uma poça de lama para fazer ser o mico, para fazer essa virada de mesa. Então dá para fazer jogos bem bacanas em casa. Detalhe, nesse caso, para fazer um jogo do mico, você vai ter que ter computador, internet e impressora com tinta e papel. Então assim, esse é um joguinho que eu aconselho, eles são baratos, eles custam aí menos de R$20, tá? É um joguinho do mico, você encontra por 15, 16, 18 reais. Esse aqui da Pais e Filhos, se eu não me engano, ele é até um pouquinho mais em conta, mas são jogos que valem a pena. Qual é o termo que a gente utiliza? Eles são altamente rejogáveis. Então você pode jogar, terminou uma partida, pode jogar de novo, pode passar o dia inteiro jogando e vai ser super legal, vai valer muito a pena. É um baita do investimento, gente. É um baita do investimento, porque além de permitir essa interação entre vocês, né, entre a família, permite estimular várias habilidades de todos, tá? Mas principalmente das crianças, na fase de desenvolvimento, falando sobre cores, sobre vocabulário, palavras, né, termos. Então, vale muito a pena jogo do mico. Bem bacana. Vou tentar fazer videozinhos menores com outros jogos super fáceis, super fáceis e bem baratinhos também e que muitas vezes vocês podem fazer em casa. Outra coisa, pensando aqui em jogo da memória,
Uma coisa que eu acho muito legal, vocês podem fazer um jogo da memória gigante também. Não precisa ser gigante, enorme, né? Mas que aí não precisa de impressora. Você pode pegar a sulfite, não fica tão bacana no sentido de manusear, você vai perder esse material logo, né? Mas você pode pegar um papel sulfite, você pode dobrar ele ao meio ou dobrar de repente em 4 partes, certo? Você pode dobrar ao meio, aí seria uma carta desse tamanho. Ou você poderia dobrar ele ao meio de novo, que aí você faria 4 partes de um sulfite, certo? E você pode montar um jogo da memória diferente. Por exemplo, você pode pegar, se você tiver uma criança, aí até menor de 1 ano, ela provavelmente não vai conseguir jogar. Se ela for jogar, ela vai fazer só uma bagunça ali na área. Mas você pode pegar tinta guache e o pezinho e a mãozinha dessa criança, passar a tinta e carimbar na folha. Então você carimba 2 folhinhas com pezinho azul, 2 folhinhas com pezinho verde, mãozinha amarela, mãozinha vermelha. Pode repetir as cores, inclusive tanto na mão no pé. Não esquecer de higienizar bem, né? Toda vez. Não esquecer de não deixar a criança colocar o pé e a mão na boca, beleza? Mas você pode fazer então parzinhos, tá? Com pegadas e mãozinhas da criança, deixar secar e depois fazer um grande. Ela vai conseguir brincar no sentido de manusear? Vai. Ela provavelmente não vai conseguir ter essa lógica de que ela precisa juntar 2 cartas. Ela não vai ter essa lógica de que ela só pode pegar 2, mas ela pode participar do processo de criar, de fazer parte da criação dessa brincadeira, desse jogo. Então, para uma criança pequenininha, se você tem filhos, então você tem um pequenininho, você já tem um maiorzinho, o pequenininho pode ser a ferramenta que vai criar o jogo. O maiorzinho também pode participar, tá? Só que não vá fazer mãozinha azul do bebê e depois mãozona da criança maior, porque vai ficar um jogo muito mais difícil, talvez muito mais complexo, talvez a criança não consiga se adaptar depois, a criança de 3, 4 anos, tudo bem? Mas você pode muito bem fazer com que a criança, o neném ali, ele participe do processo de fazer o jogo e depois a outra criança participe do processo de jogar o jogo. Então fica a dica aí, tá? Eu acho que é super bacana, super legal de ser feito. É um jogo da memória básico. Detalhe, o que vai precisar nesse caso? Vocês vão precisar de papel sulfite, de tinta, das mãozinhas e pezinhos da criançada. Fechou? Até mais!